Amém, irmãos? A paz do Senhor, amém? Eu faço um trabalho na Fundação Casa, um trabalho com o CR, na Fundação Casa há mais ou menos uns 6 anos, e no CR já há 16 anos. Eu tenho aprendido algumas coisas nesse tempo. Lá me chamam de pastor, uns missionários, outros evangelistas, então assim, não importa isso daí, viu, irmãos? Importa que Deus está fazendo através das vidas. E eu creio, em nome de Jesus, que todo ministério que Deus levanta a gente, todo chamado que Deus levanta a gente, Ele faz com que você tenha uma propulsão em Deus. Na verdade, a gente depende dessa situação para que Deus nos abençoe. Eu tenho aprendido muito na cadeia. E eles têm me ensinado. E pasmem vocês, 80% do corpo de encarcerados, de pessoas que estão na cadeia, são pessoas que passaram pelos degraus de uma igreja, pelos bancos de uma igreja. 80%. Eu já fiz essa média ali, você termina de falar, você pergunta o versículo, eles terminam com você. É uma coisa assim que você se assusta um pouco com isso. Mas Deus está no propósito de todas essas coisas, amém? Sou pai de 3 meninas, 3 moças, já sou vô de 4 netos. Nasceu o 4º netinho agora, já fazem 20 dias. Então já estou aí nessa caminhada de ser vô, e fala que vô é pai com açúcar, né? Eu queria começar, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 1, que é um versículo chave que eu coloquei aqui para o pastor. Nós vamos trabalhar um pouco isso daí, esse versículo. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como homem leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. Nós lemos aqui que, como também no deserto, que viste o Senhor vosso Deus, como um homem que leva o seu filho. Vamos lembrar daquela situação de Moisés, do Egito, onde eles estavam escravos do Egito, o povo estava perecendo, morrendo, sendo escravo, e o povo começa a clamar, a desesperar, o clamor daquele povo, aquele povo desesperado, chorando, pedindo ao Senhor uma libertação, e não sabia de onde viria a libertação. E toda a história de Moisés, muitos aqui já conhecem, ele vai e levanta esse homem que está do outro lado, porque é um homem que saiu do Egito também, que é Moisés, e vem trabalhar a questão da libertação. Eu queria agora em Êxodo 13, nós estamos dentro dessa temática aqui, Êxodo 13, versículo 21. E o Senhor, olha, presta atenção nesse versículo. E o Senhor adiante deles, de dia como uma coluna, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. Êxodo 13, versículo 21. Vou aguardar vocês aí. Olha que interessante. Deus ia numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Olha lá o versículo. E o Senhor adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, Êxodo 13, 21. Isso. O Senhor diante deles e adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Repete comigo. Nunca o Senhor tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? A marca do Espírito Santo. Ele nunca tira a guia dele sobre as nossas vidas. Nunca ele vai tirar essa guia. O guiar de Deus está sempre conosco. Olha o que você está lendo aí. Deus tira, olha, eu queria que prestasse atenção dentro desse versículo. Deus tira o povo do Egito, agora Deus quer fazer o quê? Tirar o Egito de dentro do povo. Você está ficando louco, Júnior? O que você está falando?
O Egito significava o que para o povo? Escravidão, morte, destruição, e eles estavam acostumados, já habituados a serem escravos. Imaginem vocês que nasciam as pessoas no meio do Israel ali, no Egito, escravo do escravo, e eles acostumavam ali a ser escravos. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Deus faz andar pelo Mar Vermelho, o mar se abre, através de Moisés ali com o cajado, o mar se abre, o povo passa. Quando o Egito vai passar, é todo mundo afogado no meio do mar, e o povo fica maravilhado com os milagres de Deus. Se você perguntasse para qualquer um daquelas pessoas que passaram pelo mar, falasse, Deus existe? O que eles iam responder? O que eles iam responder? Sim, olha o que você está vendo, olha o milagre. Passou muitas pessoas, muitos testemunharam o grande milagre de Deus. Só que quando eles passam o mar, eles foram para onde? Eles foram para um lugar que emana leite e mel? Eles foram para um lugar que é o sonho de todas as pessoas? Eles foram para um lugar que era um lugar muito bom? Eles foram guiados para onde? No meio do... Fala bem alto, no meio do deserto. Foi uma música ministrada aqui sobre deserto. O povo foi guiado para o deserto. Deus queria tirar a escravidão de dentro do povo. E o maior tratamento de Deus é levar o povo ao deserto. Por que no deserto? Porque o deserto não tem nada que chama a minha atenção. No deserto, a única pessoa que está no deserto é eu e eu. Eu não me engano qual o homem de Deus, que ele era um homem muito próspero, muito rico, e ele estava falando, ele falava com ele mesmo, eu estou cheio de demônios, e ele estava buscando Deus, mas ele percebia uma perseguição na vida dele, porque ele estava se convertendo. Aí ele falou assim, vou para o meio do deserto, porque lá não vou ter nada disso. E quando ele chega no deserto, Deus começa a falar com o coração dele, e ele fala, eu pensei em fugir de todas as coisas, mas aquilo que estava ruim está dentro de mim, eu preciso arrancar isso dentro de mim. Então o deserto, irmãos, é o lugar aonde Deus quer arrancar a nossa escravidão. É onde Ele quer transportar das trevas para a luz. No deserto, o Senhor falava com este povo. O hábito de escravidão estava dentro do povo. Amém? Estão acompanhando? O hábito de escravidão estava dentro do povo. Precisava sair o hábito de ser escravo, de obedecer à voz daquele que não é Deus. Nós nascemos no pecado. A Bíblia fala que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, não é que a vida, questão sexual isso. A questão é, todo nascido de homem e mulher nasce em pecado, porque vem trazendo a semente de Adão, desde Adão e Eva. Então nós nascemos já com destino à destruição, com destino ao inferno. Mas alguém morreu por nós. Alguém trouxe vida por nós. Alguém morreu naquela cruz para que seja arrancado de nós, do nosso coração, a servidão, a escravidão, para sermos somente prisioneiros do amor de Cristo. Amém? O Senhor quer tirar de nós esse hábito. Em 1 Pedro, capítulo 5, olha isso. O hábito de escravidão precisa sair de nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, 6, fala o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Cuidado de cada um de nós. A ansiedade está ligada ao hábito de escravidão. A ansiedade está ligada ao hábito de escravidão. A Bíblia fala, não ficais ansiosos por nada deste mundo. Não ficais ansiosos por nada deste mundo. A ansiedade, ela traz a questão da escravidão do povo. Eles estavam ansiosos.
eles chegavam, nós vamos ler alguns versículos que fala sobre a questão do Egito. A ansiedade, ela traz uma destruição para o nosso coração. E nós vimos nessa pandemia o quanto as pessoas estavam presas à ansiedade. Deus nos permite que a gente vá para dentro de uma casa, fique dentro com a família, e ali começa um processo, porque a gente não estava acostumado a viver em família. Olha que loucura. Já viu isso? O ser humano não estava acostumado a viver em família. É só trabalho, cotidiano, correria, correria, correria. E quando Deus coloca a gente dentro de um mesmo lugar para viver em família, quantas coisas aconteceram no meio da pandemia? Quantos homicídios, quantos feminicídios, quantos divórcios, quantas situações contrárias aconteceu nessa pandemia? Porque as pessoas estavam em processo de escravidão. As pessoas estão em processo de escravidão, em processo de pecado. Deus quer tirar a escravidão do nosso coração e Ele quer mostrar a sua glória para nós. Amém? Olha isso. A ansiedade, ela está sempre ligada à escravidão. Ele quer nos cuidar, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Lança sobre Ele a nossa ansiedade. Júnior, o que é estar ansioso? O que é essa ansiedade que Ele está falando? A ansiedade daquilo que é colocado para nós, e a gente às vezes não vou conseguir ter aquilo. Aquilo, muitas vezes eu falo coisas. As coisas estão tomando lugar de pessoas. E nós ficamos ansiosos por isso, porque nós queremos coisas. E as coisas não vão preencher as nossas vidas. Quantas vezes nós falamos assim, eu vou fazer uma compra para ver se eu tiro minha cabeça desse problema. Eu vou lá no shopping fazer alguma coisa, porque para tirar esse problema da minha cabeça. E na verdade, Deus quer arrancar os processos de ansiedade do nosso coração e ficar focado naquele que é Deus, para podermos sair fora desse processo de escravidão. Quando o povo então ele fica preso a essa escravidão, Deus leva para o Egito, leva para o deserto. O povo vê pela saída do Egito o grande milagre de Deus. O mar se abre, tudo acontece. No versículo 22, nunca se retirou diante, eu estou lendo Êxodo 13, 22. Nunca se retirou diante do povo. Deus nunca se retirou diante do povo. Ele era uma coluna de nuvem e ele era uma coluna de fogo. O que é essa coluna de nuvem e de fogo nos dias de hoje? Êxodo 15, capítulo 15, versículo 24 e 25. Agora nós vamos para os 15, 24 e 25. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Olha o hábito da escravidão. O povo sai do Egito, Deus tira do Egito, chega no deserto, só tem água o quê? Amarga. Água que não é potável. Água que é amarga. Água que mata. Mas Deus, o povo começa a murmurar contra Moisés, e Deus fala: Moisés, vai lá, toca naquela árvore que vai acontecer um milagre. E ali nasce as águas doces. As águas doces. O Senhor traz sempre uma resposta no meio do deserto. O Senhor sempre traz uma resposta, mas uma resposta dele. Uma resposta de milagre, uma resposta que vem do céu, não uma resposta que vem da terra, porque a terra não me dá respostas, o dia a dia não me dá respostas, pelo contrário, ele cria mais ansiedade ainda. Deus que traz a resposta. E quando eu estou no deserto, quando eu estou buscando o Senhor no meio do deserto, Deus arrancando a escravidão do meu coração, o desejo pelo pecado, vem dos céus a resposta, e Deus começa a trabalhar a intimidade no meu coração. Deus começa a trabalhar a sua visão no meu coração. Como ele fez com aquela mulher samaritana. Jesus chega para a mulher samaritana, ela está buscando água, e fica aquela conversa de água, e ele fala: se você souber
quem está lhe oferecendo esta água? Tu lhe pedirias esta água. A água que vai brotar do seu coração. A água que vai brotar como fontes do seu coração. Águas vivas. E nós estamos sendo convocados como noiva do Senhor. Não é só o Júnior, não é só o pastor, mas todo o povo de Deus está sendo convocado para formar essa noiva. A noiva de Cristo nesta terra. Amém? Você é a noiva de Cristo nessa terra. Então, hábitos de escravidão. O povo murmura sobre sede. Êxodo 16. Eu estou seguindo aqui para ficar mais fácil. Êxodo 16 agora. Capítulo 16, versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a esse deserto para matar de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Olha o hábito da escravidão. Eles queriam voltar para onde? Aonde que eles queriam voltar? Para o Egito, porque havia um hábito de escravidão. Havia um hábito do processo do pecado. Eles queriam voltar a comer ao que sobrava no Egito. Eles queriam as cebolas do Egito. Eles queriam tudo do Egito. Eles não queriam morrer de fome no deserto. Mas eles estavam morrendo de fome, ou Deus virou o supridor deles no deserto? Sempre eles estavam murmurando. Mas Deus virou o grande supridor deles no deserto. Deus está aparecendo no meio do deserto. Deus está forjando as nossas vidas no meio do deserto, porque Ele quer o foco das nossas vidas para Ele, porque Ele está no meio do deserto conosco. Nós não estamos sozinhos. Ele quer ensinar a dependência somente dEle. Amém, irmãos? Então Deus está falando aqui para o povo. Olha aí, hábito de escravidão. O povo murmura contra a comida, vem o maná que vem dos céus. O maná, o pão de Cristo, o pão do Senhor vem sobre os céus. Agora, veja bem, de dia era o quê? Uma coluna do quê? Vamos lá, de dia era uma coluna de? À noite, fogo. Imagina o término da madrugada. Alguém já acordou 4:30 da manhã e vê aquele fechamento da madrugada e o começo da manhã. O fechamento da madrugada e o começo da manhã. Quando tem aquela fusão. De dia sai a nuvem, o fogo começa a terminar de madrugada e vem no lugar a fusão da nuvem. Esta fusão, olha que coisa tremenda. Coluna de fogo, coluna de nuvem. No final dessa madrugada aparece o maná. Aparece o alimento de Deus. Tanta murmuração, tanta destruição, mas Deus vai lá e traz o maná. A salvação começa a aparecer para aquele povo. A salvação do alimento, a salvação de dependência de Deus. E eu vou ler alguns versículos. E olha que Deus foi me levando a entender esse versículo em cima do que Moisés está falando ali com o povo. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e curará, e vai trazer cura, trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Sol da justiça, marca isso. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Apocalipse agora, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas.
Eu sou a raiz da geração de Davi, o resplandecente estrela, a resplandecente estrela da manhã. Então nós lemos em Malaquias, sol da justiça. Nós lemos agora em Apocalipse, a estrela da manhã. João capítulo 6, versículo 49. João capítulo 6, versículo 49. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Esse, versículo 50. Esse é o pão que desce dos céus, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então nós lemos em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que ele é quem? O sol da justiça. Fala comigo, Jesus é o sol da justiça. Lá em Apocalipse 22, 16, o Senhor fala: eu, Jesus, sou o quê? A estrela da manhã. Fala comigo, Jesus, a estrela da manhã. E em João capítulo 6, 49, o Senhor fala: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá. O que tem a ver isso com lá no deserto? No meio do deserto, no meio da fusão entre a nuvem, a saída da coluna de fogo e a entrada da nuvem. E quando chegava às 6 da tarde, quando começava a escurecer, saía a nuvem e entrava a questão da coluna de fogo. É o crepúsculo que a gente vê nas tardes. Nós temos essas marcas todas as manhãs. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. Ele está no meio do nosso deserto. Ele está no meio das nossas vidas. Ele está arrancando a escravidão do nosso coração, o pecado das nossas vidas. Ele está tirando a ansiedade das nossas vidas. E ele se apresenta como o pão vivo que desceu dos céus. Amém? Ele se apresenta no meio do deserto. Deus fez o povo andar no deserto 40 anos para tirar o Egito dentro do povo. Tirar a escravidão de dentro do povo. 40 anos. E nós sabemos que muitos não conseguiram, morreram no meio do deserto. Nós lemos aqui em João 6,49. Muitos morreram no meio do deserto. Mas o Senhor fez com que entrasse muitos também na terra prometida. O que o Senhor está fazendo conosco? Aonde é a terra prometida? A terra prometida é comprar aqui no mercado e ter bastante coisa à nossa mesa? A terra prometida é ter um carro zero? A terra prometida é ter um apartamento, uma casa? A terra prometida não é isso. Isso talvez nós precisamos ter. Deus nos sustenta. Deus nos sustenta. E nós não vamos atrás desse. Deus vai trabalhar o nosso coração, nós trabalhamos, nós vamos atrás das coisas, mas é Ele que tem cuidado de vós. Deus nos sustenta. Aonde é a terra prometida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. Deus está preparando as nossas vidas para entrar no reino de Deus, para entender o reino de Deus. Quando ele fala das duas portas, a porta estreita e a porta larga. A primeira coisa que Jesus fala é: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Senhor, aonde está essa porta que ela é estreita? Eu não sei que porta é essa. Se ele fala uma condição para entrar nessa porta, ele quer fazer o quê? Ensinar aonde está essa porta. Aonde está esse caminho. Quando uma vez eu estava no sábado retrasado no CR, quando eu entro assim, tem uma grade, eu passo por essa grade e dentro desse lugar tem uma solitária. E ali ficam presos que estão com processo, às vezes, de uma doença que não pode contaminar com os outros,
ou presos que vão ser transferidos do CR para uma penitenciária porque tiveram um comportamento errado ali dentro. E eu entrei naquele dia e eu vi um jovem lá dentro, um rapaz, média de uns 22, 23 anos. E eu entrei e preguei, na volta o Espírito Santo falou assim para mim: vai orar com esse rapaz. Eu pedi para o rapaz, o agente que estava me conduzindo, se eu podia orar com ele. Ele falou: pode. E eu fui lá e fui falar com aquele rapaz, chamei aquele rapaz. E ele olhou para mim e eu falei assim: jovem, eu queria orar com você. Ele olhou para mim e ele começou a chorar. Porque ele tinha se assentado na cama dele ali naquele lugar. E ele falou: Senhor, mostra para mim, Senhor, alguém, alguma coisa, me dá um sinal, porque eu vou me matar essa noite. Aquele jovem, ele foi preso, ele era de uma igreja, buscava o Senhor, e ele ali teve um processo ruim, e ele naquele momento que o Espírito Santo falou para eu orar ali, ele tinha acabado de orar falando que ia se matar naquela noite. E ele começou a chorar muito. Deus veio no meio certo, no meio do deserto daquele jovem. Deus apareceu no momento certo da vida. Sabe o que eu tenho orado, irmãos? Para que todos nós aqui, como igreja do Senhor, nós vamos chegar antes do homicídio, antes do suicídio, antes da destruição das pessoas. Nós vamos chegar trazendo o sol da justiça, trazendo a estrela da manhã, trazendo o maná que vem dos céus, o pão vivo que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos fazer isso. Você hoje, nós estamos aqui numa comemoração especial, além do aniversário da igreja, que eu não sei, o presente maior desse aniversário é ter 6 pessoas, é isso? Que vão ser batizadas hoje. Esse é o maior presente de toda a igreja. É quando as pessoas falam: eu quero morrer para esse mundo e nascer para Jesus Cristo. Eu quero terminar a minha vida buscando esse Senhor. Eu vou terminar aqui para começar, ter um novo começo na minha vida. Eu vou deixar de ser escravo do pecado e da destruição e conhecer ao Senhor Jesus Cristo, buscar esse Senhor, ter esse Senhor nas nossas vidas. E o que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, eu vou terminar com isso para a gente orar, já está certinho a hora, né? Deus tem falado no meu coração esses dias, passando o ano, começo do ano 2023, Deus fala assim: Júnior, o seu coração é o meu altar. O seu coração é o meu altar. O seu coração sendo o meu altar, e a lenha para queimar é tudo aquilo que é nada para você. Perdão, que é nada para mim. Mas eu sei que é tudo para você. O que é nada para mim, eu sei que é tudo para você. O tempo da sua vida, o tempo da noiva de Cristo, é queimar no meu altar tudo aquilo que é importante para você, mas para mim não é importante, porque eu vou colocar diante do Senhor aquilo que não tem importância para Ele, porque Ele vai colocar os verdadeiros valores dos céus no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé? Posso orar, pastor, aqui? Momento final? Então, recapitulando essa palavra, Deus quer tirar o deserto do nosso... Deus quer tirar a escravidão do nosso coração, nos leva para o deserto. Ele é a coluna de fogo durante a noite. Ele é a coluna de nuvem durante o dia. O Senhor tem aparecido para nós todas as manhãs, todas as tardes. Quando a gente olhar o crepúsculo, quando a gente olhar o amanhecer, vamos lembrar desse versículo. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Senhor, nós te damos graças por essa igreja, por esse momento, por este povo que está ouvindo a tua palavra, por todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, através da internet, através
dos meios, ó Pai. O Senhor tem a tua graça distribuída às nossas vidas. Nós te clamamos nesta manhã. Venha o teu reino e a sua justiça. Venha a tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós somos vasos de barro carregando a sua glória. Nós somos frágeis. Nós precisamos aprender ainda, Senhor, entender quem és tu, Senhor. Qual é o teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós queremos declarar, Senhor, que a tua palavra é única, é poderosa. E a tua palavra diz, Senhor, estes sinais seguirão aqueles que creem. Estes sinais seguirão aqueles que creem, Senhor. Nós queremos, Senhor, impor mãos sobre enfermos, eles serão curados. Nós queremos expulsar demônios, nós queremos falar novas línguas. O Senhor está gerando uma igreja, uma noiva, Senhor. Uma noiva que está, Senhor, sendo adornada. Uma noiva que está sendo construída pelo Teu Espírito. O Senhor morreu naquela cruz, o sol da justiça, a estrela da manhã, aquele que traz o pão vivo que desce do céu sobre as nossas vidas. Nós não vamos perecer, os nossos olhos não vão se fechar nesta terra sem antes conhecer o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor está falando sobre ansiedade. Há muitos aqui estão ansiosos, estão pensando, Deus, amanhã minha conta bancária, Deus, a minha família não te conhece, Deus, existem pessoas que estão presas às drogas, Deus, na minha casa, Deus, existem pessoas que estão presas à destruição na minha casa. O Senhor está falando, não ficais ansiosos por nada, não ficais ansiosos por nada, pelo contrário, lance sobre mim toda a sua ansiedade. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, todos aqueles que estão cansados, estão sobrecarregados, vem a mim. O Senhor está dizendo, vem a mim, coloca sobre mim o teu fardo, coloca sobre mim a tua vida, coloca sobre mim, porque o meu fardo é leve, suave, o meu jugo é suave sobre a sua vida. Vamos trocar, o Senhor está dizendo, coloca o seu fardo agora, coloca o seu fardo agora, coloca a sua ansiedade agora. Eu quero tirar a escravidão do Egito do seu coração, eu quero tirar todo o pecado que está destruindo o seu coração. Eu quero colocar a minha presença, eu quero colocar o maná, eu quero colocar o pão vivo que desce dos céus. Eu quero ser o único alimento da sua vida, eu quero ser o único alimento da sua vida, o Senhor está dizendo. Nós não podemos mais comer em lugares estranhos. Nós não podemos mais nos alimentar de situações estranhas. Não podemos mais nos alimentar de pornografia. Não podemos mais alimentar do ódio. Não podemos mais nos alimentar de coisas estranhas. O Senhor quer ser o único alimento das nossas vidas. Ele é o pão vivo que desce dos céus. Ele é o pão vivo que desce dos céus. Nós te agradecemos, Jesus, por esse dia maravilhoso, Senhor. 6 pessoas aqui, Senhor, decidiram entender o pão da vida. 6 pessoas aqui ouviram, Senhor. E hoje, Senhor, os céus estão em festa. A tua palavra diz que o céu se torna em festa quando o pecador se arrepende, quando aquele decide, Senhor, eu quero ser batizado, ter uma marca do Teu Espírito sobre a minha vida. Que haja o batismo de fogo nesta manhã. Que haja a Tua glória nesta manhã. E nós vamos ver realmente esse Deus manifesto em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus.